Shalom, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, que o Eterno vos abençoe de uma forma grandiosamente. Hoje nós vamos ter uma aula diferente, né? Não de uma análise gramatical. Nosso canal aqui nós temos análises gramaticais, análises morfológicos, nós temos análises de sintática, grego e hebraico. Nós temos análise textuais, linguísticos, tivemos a primeira aula de escatologia. E hoje nós vamos ter a primeira aula de homilética, tá bom? Para quem quer preparar um esboço para uma palestra, ou uma mensagem, uma pregação, você que tem uma denominação, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos aqui ver o que é o termo homilética. Tá? O que é homilética? Muitas pessoas falam sobre homilética, é uma matéria da teologia somente, ou não. A homilética, a princípio, ela é uma matéria que se expande, ela não está somente na teologia, tá bom? É a arte de falar, de como preparar um sermão, de como falar de uma forma legal. O termo homilética, anote aí em seu caderno, é algo que você está em suas mãos, para não esquecer o conceito. O termo homilética, ele é oriundo da palavra grega, que é homiletike. Homiletike é ensino em tom familiar. Ou seja, é um ensino em tom de família, em tom de falar bem, de se expressar, de falar com amor. Então é isso que o conceito de homilética traz, tá bom? Vamos ver três pontos, três elementos iniciais, três elementos que são importantíssimos na homilética e na vida de quem é um orador, né? Ou faz uso da homilética, tá bom? Vamos ver aí, passa no slide na sua tela, os três elementos. O primeiro elemento é a oratória. A oratória é a arte de você falar, se falar bem, falar de uma forma que todos que estejam ouvindo venham a entender, tá? Então, o primeiro elemento é a oratória. O segundo elemento é a eloquência, né? Como eu disse, a homilética não está simplesmente só na teologia, está também em outras áreas também, advocacia e entre outros ramos. A eloquência é literalmente a arte de atrair pessoas através da palavra, né? E também o terceiro elemento, que é a retórica, que é a arte de falar bem. Lembrando que a eloquência é a arte de atrair pessoas através da palavra. Palavras de entendimento, né? Palavras eloquentes. É o ato de atrair pessoas através de tal palavra. E o terceiro é a retórica. A retórica é quase igual à eloquência, né? Que é a arte de falar bem. Simplesmente você fala bem, você se comunica bem, você sabe falar com o público, você sabe falar com as pessoas, você não sabe ofendê-las, né? É quando você não ofende as mesmas, mas você, de uma certa forma, traz luz ao pensamento dessas pessoas e amor e desejo em ouvir você novamente, né? A sua exposição, a sua pregação, se for da palavra de Deus, propriamente falando. Então, esses três elementos, tá bom? Anote: oratória, eloquência e retórica. Uma pergunta bastante feita no ramo da homilética é: o que é a pregação? O que é a pregação? A arte da pregação. Então, a palavra pregação vem do latim predicare. Não sei se vocês, os senhores, já ouviram falar dessa palavra. Predicare. É uma palavra latim. Ou plicare, que significa dobrar, tecer, cortar e fixar também, né?
É como se fosse um prego mesmo. Você pregar alguma coisa em algo, você vai fixar ali. A pregação é isso, tá? O termo pregação, predicar, é basicamente isso. Você falar o coração de alguém e fixar essa mensagem no coração de alguém de uma forma que venha trazer frutos, vida, fortalecimento, principalmente se for a mensagem da palavra de Deus, né? Da Torá, da Nevim, Ketuvim ou do Novo Testamento, a palavra de Deus. Então, vamos ver um pouco sobre história da pregação. Nós temos alguns que eu estarei comentando, alguns pontos importantes da história da pregação. Vai estar passando o slide. O primeiro nós temos o Antigo Testamento. A pregação na vida dos sacerdotes e profetas. Eles fixavam, como o próprio texto, o próprio termo diz. Eles falavam, anunciavam a mensagem de maneira que vinha trazer frutos de bondade, de amor, de justiça no coração das mesmas. Segundo, nós temos no período intertestamentário as sinagogas que ensinam ou ensinaram, começaram a ensinar também por meio de pregação, por meio de mensagem. No Novo Testamento nós temos Jesus e os apóstolos também usando a pregação. Na história da igreja nós temos os pais da igreja patrísticas no primeiro século, Tertuliano, Agostinho, Papias e entre outros. Na época moderna nós temos também o humanismo e o liberalismo. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário dos perigos que o humanismo e o liberalismo teológico traz. O humanismo literalmente é o homem ao centro de tudo. A pregação é humana, a pregação é antropocêntrica, é o homem. O centro é o homem, não é Deus, não é a palavra, mas é o homem. Então isso é uma coisa complicada, tá bom? Devemos tomar cuidado com isso. E o liberalismo, né? Tudo pode fazer. Inclusive a época que nós estamos, muitas igrejas episcopais estão adotando o liberalismo, né? Isso é preocupante para nós. E outro ponto também que eu quero falar é a pluralidade homilética. A pluralidade homilética. O que é isso? A pluralidade homilética é, literalmente, cada um interpretar da maneira que quer o texto bíblico. Cada pessoa, né, tem uma conversa, tem um ditado popular que diz cada cabeça é um mundo, né, ou seja, cada cabeça é uma interpretação. Isso não existe. A palavra de Deus é uma. Tem uma interpretação somente. Tem uma direção somente. Né? Curios, reis curios, um Senhor. Mia pistes, uma fé. Rembaptisma, um batismo. Né? Texto grego de Efésios. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma interpretação, há um só Senhor, há uma direção à palavra. Então, é muito importante esse ponto, tá bom? Nós vamos falar agora sobre o pregador. Quem prega, quem expõe a arte da comunicação, da oratória, quem pratica a eloquência e a retórica, como nós vimos. Aquele primeiro ponto do pregador é aquele que está com Jesus. Ele tem que estar com Jesus, né? Ou com Yeshua, ou com o Eterno. Ele tem que ter na vida alguém que ele possa falar do Eterno, das maravilhas de Deus, né? Gostaria de ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 4, e o versículo 13, que diz... Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 13, que diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras
e indoutos não tinham conhecimento nenhum, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a questão, eles não tinham conhecimento nenhum, não estudavam, não tinham letra, não tinham conhecimento. Mas eles andaram com Jesus e pelos feitos ao vivo que Jesus fazia, eles acabaram vendo isso e mais tarde alguém escreveu esses atos por eles, ditado por eles, né, que é o que nós chamamos de tradição oral, tá bom? Então, o pregador ele tem que estar com Jesus, tem que estar com Yeshua, como queira você chamar. Aquele que fala como Jesus, Mateus 26, 73, né, o segundo ponto. Lembrando que estamos falando de homilética, adotando aqui a teologia sistemática, tá bom? O terceiro, aquele que fala de Jesus, Atos 40, Atos de número... Vou colocar na descrição, mas é Atos de número 10, tá bom? Atos 10. Aquele que fala de Jesus. Anotem tudo que for dito. Atos 9 também nós vemos ali Paulo, né? Atos 9. E todos os escritos do Novo Testamento, né? De Atos. O pregador ele deve, vamos falar da questão espiritual na vida do pregador. O pregador ele deve ter um chamado para a obra, Mateus 28, 19. Ele tem que conhecer a Deus, Atos 4, 13. Tem uma mensagem, Atos 5, 20. Tem que ter unção, ou seja, a presença do Eterno, segundo Reis 2:9, autoridade, ousadia, Marcos 1:21. Agora nós vamos ver a questão técnica, tá? Que o pregador deve, na questão técnica, dom da palavra, Romanos 12, 6, 7, 8, conhecimento da palavra, o estudo da palavra, 2 Timóteo 2,15, manejar a palavra, 2 Timóteo 2,15, guardar a palavra no coração, Salmo 119, ser um instrumento, 2 Timóteo 2,15. Então nós ficamos por aqui. E agora, na questão básica da homilética, o que é a questão da homilética? Basicamente, nós vamos agora falar sobre a estrutura do sermão também. Tá bom? A estrutura do sermão bem básica. Vai passar o slide aí na sua tela. Nós temos um sermão bem fácil de se preparar. Nós temos aí primeiramente o tema. Você vai ter que ter um tema se for uma pregação temática. Se você for lecionar essa pregação, esse esboço em algum lugar, que tenha um tema ou que seja uma pregação temática, né? Você vai ter o tema, segundo você está vendo aí, o texto bíblico, tem que ter o texto bíblico. Novamente, tema, texto bíblico, desenvolvimento. Após desenvolvimento, nós vamos ter o tópico 1, ABC, tópico 2, ABC, tópico 3, o ponto A, B e C e a conclusão, onde nós vamos concluir. É importante lembrar que algumas análises em questões têm que ser bem vistos, né, ou colocados na sua pregação, como análise textual, histórico, linguístico, contextual, fazer perguntas a respeito da carta ou epístola, que é a mesma coisa, né? Carta, epístola ou algum texto do Novo Testamento. Se carta for, algumas perguntas básicas. Para que foi mandada essa carta? Para quem? Quando? O motivo? Né? Tem que ser abordado todas essas questões. Ficamos por aqui. Mais um vídeo de teologia homilética. Que o Eterno vos abençoe e até o próximo vídeo.